Olá, muito boa noite! Está começando agora o programa Armazém, trazendo as novidades culturais aqui de Caxias do Sul e também da Serra Gaúcha. Amanhã tem mais uma edição do projeto Quinta Sinfônica. A orquestra da Universidade de Caxias do Sul se apresenta no UX Teatro. Todos os detalhes dessa apresentação você confere agora no quadro Substância Sonora. Essa edição da Quinta Sinfônica de maio traz 3 solistas que são músicos da orquestra da UX, como pratas da casa e como também figuras principais desse espetáculo. Não é mesmo, maestro Manfredo? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer novamente estar falando da nossa temporada, nesse nosso 3º concerto do ano, com a participação de 3 grandes músicos da nossa orquestra à frente da orquestra, né? Ao contrário do que normalmente eles estão tocando com todos nós. Nesse concerto a gente vai ter uma primeira abertura com solo de trombone pelo Paulo Ferreira, depois um concerto de Shostakovich, compositor russo, com a participação do Fernando e do Jordanei de Sans, que vão estar tocando esse desafiante concerto, que é o concerto número 1 para piano e trompete. Muito bom, vamos ouvir então os solistas, 2 deles estão aqui conosco hoje no quadro Substância Sonora. Fernando já participou com a gente de outros quadros, né, sim, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Conta para o pessoal que está em casa também um pouquinho da tua trajetória dentro da Orquestra Sinfônica. Sim, então eu estou na orquestra desde 2009, que eu ingressei aqui. Eu já tocava com o Manfredo no coro sinfônico da OSPA. E desde 2010 eu também sou professor aqui do curso de licenciatura em música. É a primeira vez como solista? Não, aqui com a orquestra, ano passado eu já tinha feito um concerto de Mozart. Aqui com a orquestra vai ser a 2ª vez, né? Mas a responsabilidade é sempre igual e cada vez aumenta, né? Jordelei, e você? Está há quanto tempo já na orquestra da UX? Vou completar 3 anos de orquestra agora em outubro. 2011, quando eu ingressei na orquestra, foi uma oportunidade única, porque a gente passa muito tempo estudando e sonhando com a possibilidade de tocar numa orquestra, constantemente, frequentemente. E em 2011 recebi o convite do maestro para poder fazer parte desse grupo. E desde lá a UX tem me acolhido imensamente bem. Como solista, no teatro será a primeira vez. A responsabilidade, claro, sempre é grande. É o peso da estreia também. É o peso da estreia aqui no teatro, sim. O concerto começa com uma peça, a abertura para trombone e cordas, na verdade cordas e trombone, porque é uma peça que faz parte de uma obra, uma coletânea da 30ª Ode de Salomão. Quando a gente vai pesquisar um pouco sobre a história bíblica, enfim, dizem que esses poemas de Salomão foram os primeiros do cristianismo, lá no século I, século II, mais ou menos, que tem registro. Alan Hovhaness, que é um compositor americano de origem armênia e também escocesa, ele fez essa composição para barítono, trombone, trompete e cordas, além de um coro. É uma peça que dura cerca de 30 minutos, que eu confesso que nunca tive a oportunidade de assistir, mas a gente teve acesso a essa abertura, muito interessante, uma sonoridade neomodal, assim, ou seja, remete um pouco à sonoridade medieval, assim, em alguns momentos. A orquestra faz longos acordes, enquanto que o trombone faz um solo quase como se fosse um discurso, né, do próprio trombonista. Depois nós temos o concerto de Shostakovich, compositor russo. A peça originalmente começou com a ideia de fazer uma obra de trompete solo com orquestra. Mas Shostakovich era um pianista fantástico, e ele começou a inserir o piano nessa composição.
E o que acabou acontecendo é que o piano tornou-se o solista principal do concerto. Então, até se diz que é o concerto para piano, orquestra de cordas e trompete. Esse concerto também tem uma característica muito interessante, que é a utilização de obras do período clássico, como de Haydn e de Beethoven, como a gente vai poder ver em alguns exemplos, que são tratados com uma roupagem um pouco mais moderna. Esse concerto, sem dúvida, é um desafio bastante grande para o nosso pianista, nosso trompetista também, e que faz a ligação com a Sinfonia 103 em Mi bemol maior do Haydn. Essa Sinfonia 103 faz parte de um conjunto das 12 últimas sinfonias de Haydn que foram compostas para o período que ele estava em Londres. Tem um detalhe bem interessante que começa a sinfonia com um rulo de tímpano, um instrumento de percussão dando início a uma sinfonia, que é uma coisa nada usual. Fernando, além do compositor Haydn, existe uma outra influência também nesse espetáculo que vocês estão preparando aí? Sim, nessa obra de Shostakovich tem um elemento muito interessante que na arte a gente chama que é o pastiche. O que seria isso, né? Que seria a mistura de diferentes gêneros, estilos. E esta obra, na verdade, ela trabalha muito com a paródia. Então ela cita, ao mesmo tempo que cita, né, Haydn e Beethoven, ele traz melodias populares de diversos países, ele traz fanfarras militares. Então realmente é um concerto muito divertido e que só um grande compositor conseguiria amarrar tudo isso em um todo que é bastante coerente e interessante do início até o final. Agradeço muito a participação de vocês e encerramos o quadro Substância Sonora de hoje, ouvindo mais um pouco do Fernando Halber no piano e também do Jordelei dos Santos no trompete. O concerto é amanhã, a partir das 8h30 da noite, no UX Teatro. A entrada é franca, mas a orquestra sugere a doação de alimentos não perecíveis. Os ingressos podem ser retirados na livraria do Maneco, aqui da cidade universitária, ou no centro, e também na bilheteria do UX Teatro, a partir das 6 horas da tarde dessa quinta-feira. O programa de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã aqui na UX TV, canal de identidade.